A Alerj se mobiliza contra a divisão dos royalties. Na próxima segunda-feira, mobilizar a sociedade do Rio de Janeiro, mobilizar a classe política, para que todos possam estar reunidos em favor, em defesa do Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral recebe deputados e outras lideranças para debater protesto de segunda-feira. Respeitamos o Congresso Nacional, que tem legitimidade para decidir sobre esse assunto. Agora, o para trás não, o para trás é que nos leva e nos motiva a pedir o veto a Dilma. O governo decreta ponto facultativo no dia 26 e pede apoio da população para sensibilizar presidente Dilma. Aprovado o projeto que cria regras para ajuda voluntária aos técnicos da Defesa Civil do Estado. E ainda, aqui no estúdio, uma entrevista com a deputada Aspásia Camargo sobre a dívida dos estados com a União. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite! Lideranças políticas do Estado começaram a se articular para a passeata contra a redistribuição dos royalties do petróleo. Autoridades, artistas e a população querem que a presidente Dilma Rousseff vete o projeto que pode provocar um rombo de 77 bilhões de reais na economia fluminense. Deputados e outras autoridades se reuniram nesta quinta com o governador Sérgio Cabral para acertar os últimos detalhes da caminhada pelo centro do Rio. A reportagem é de Natália Pugliese. O evento no Palácio Guanabara reuniu autoridades e representantes da Federação das Indústrias do Estado, sindicatos e a Associação Brasileira de Imprensa. O governador Sérgio Cabral disse que respeita a decisão do Congresso Nacional de dividir os royalties dos campos de petróleo que ainda serão explorados, mas que o Rio de Janeiro tem que ter os direitos mantidos sobre as áreas já licitadas. Eu acredito que a presidenta Dilma vá vetar, como eu digo, ela tem chance, o meu chefe da Casa Civil fez uma explanação técnica, ela tem como vetar parcialmente, ela tem como vetar aquilo que já foi licitado, que já foi contratado e sancionar no que pese uma perda para o Rio de Janeiro no futuro. O próprio marco regulatório em si, nós perdemos com a extinção da participação especial, que hoje é maior do que os royalties em termos de receita. E na distribuição, lembrou bem o senador Lindbergh, em comparação ao acordo do presidente Lula, nós já vamos perder também um percentual do que foi acordado com o presidente Lula, não é? Mas faz parte do jogo, respeitamos o Congresso Nacional, que tem legitimidade para decidir sobre esse assunto. Agora, o para trás não, o para trás é que nos leva e nos motiva a pedir o veto a Dilma. O prejuízo financeiro para o Estado e os municípios foi debatido no encontro. Os prefeitos estão preocupados com o impacto negativo nos investimentos e dizem que correm o risco de serem enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A perda disso imediata vai ter que fechar hospital, creches, escolas, o lixo que a coleta dele é feita e paga com os recursos dos royalties e todas as obras que eu faço na cidade são com recursos dos royalties do petróleo. E o meu investimento até ano passado em obra foi 25% da arrecadação. Então é uma arrecadação importante para todos nós. Mais do que a perda, é também a falta de credibilidade que o país vai ficar diante aos investidores internacionais. Porque quem é que vai querer investir num país onde se rasga contrato? Para os representantes do Poder Judiciário, o projeto aprovado no Congresso é inconstitucional. Magistrados e promotores se comprometeram a brigar nos tribunais caso a proposta seja sancionada. Para o presidente da OAB, o projeto é uma aberração. É um monstrengo jurídico, é uma aberração. Politicamente, é uma falta de respeito com o Estado e o povo do Rio de Janeiro. O presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, disse que o Parlamento Fluminense vai à passeata unido em favor do Rio, independentemente das diferenças partidárias. O deputado tem poder de mobilização, ele faz isso nas suas bases, nós faremos isso, eu estou mobilizando a minha região, vários deputados estão em processo de mobilização e a reunião, ela demonstrou uma coisa que é uma novidade no Rio de Janeiro, todos unidos pelo único propósito. Com certeza, na segunda-feira, vai se reproduzir um fato histórico. Todas as correntes políticas, independente de partido, todos os partidos políticos representados estavam aqui hoje.
não só o mundo da vida pública, mas o mundo da vida empresarial, da vida trabalhista, né? As instituições como o Ministério Público, a Defensoria Geral, enfim, é o Rio novamente dizendo para o Brasil que matar o Rio é matar o Brasil. A manifestação na próxima segunda-feira a favor dos royalties de petróleo para os estados produtores vai reunir políticos de todos os partidos e a sociedade civil para tentar convencer a presidente Dilma a vetar pelo menos parcialmente o projeto aprovado na Câmara dos Deputados. As autoridades estão confiantes no veto da presidente, mas a disputa pode parar no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que está bom para ela vetar. Às vezes tem um tipo de texto que é difícil fazer o veto. Esse não. É vetar o artigo 3º, o artigo 4º e 2 parágrafos do artigo 2º. Isso resolve a questão para trás e dá a ela um discurso para os estados não produtores também. Ela pode dizer, olha, nós respeitamos a posição do Congresso Nacional em relação à partilha, que aumenta a posição dos estados não produtores e diminui a nossa. Então acho que tem uma posição de equilíbrio. A primeira questão é política e exigir da presidenta, veta Dilma, porque ela é a guardiã da Constituição. Mais tarde, se o Congresso Nacional vier a derrubar o veto, aí a questão passa a ser jurídica. O Supremo Tribunal Federal, com certeza, declarar a inconstitucionalidade da lei. Na tribuna do plenário, os parlamentares dispararam críticas contra a possível redistribuição dos royalties com os estados não produtores e convocaram a população a participar da passeata. Ao longo desta edição, você vai saber o posicionamento de cada parlamentar que dedicou o expediente inicial para protestar em favor do Rio. Mas antes, vamos entender como o Rio de Janeiro pode ser prejudicado caso a presidente Dilma Rousseff sancione o projeto do deputado federal Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que prevê perdas de arrecadação para os estados e municípios de diferentes regiões. Quem explica é Fernanda Nogueira. Desde 2009, tramita no Congresso Nacional um projeto que pode mudar a distribuição dos royalties do petróleo. Hoje, apenas os estados produtores recebem o dinheiro, uma contrapartida pela extração de recursos naturais. A proposta aprovada em Brasília divide o valor de áreas já licitadas entre todos os estados da federação. Se a lei for sancionada, os mais prejudicados serão Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo cálculos do governo, o Rio pode perder 77 bilhões de reais até 2020, prejuízos que comprometem a economia do estado e de municípios que dependem dos royalties. Royalty é uma compensação, é indenização paga para municípios e estados que exploram o petróleo, pela atividade, pelos riscos econômicos, ambientais, por todo o impacto que é gerado. Então não queremos medidas compensatórias, nós queremos aquilo que é direito. Os royalties do petróleo são direitos líquidos e certos do nosso povo, e nós queremos apenas o que nos pertence, o que é nosso. A lei aprovada no Congresso ainda pode ser vetada pela presidente Dilma Rousseff. Caso seja sancionada, o governo do Rio pretende acionar o Supremo Tribunal Federal. Não se faz Olimpíadas, não se faz Copa do Mundo, não se paga servidor público, não se paga aposentado, não se paga pensionista, não se paga... Enfim, o Estado sofre um abalo e é evidente que isso é inconstitucional. Vários prédios públicos do Rio, assim como a Alerj, aderiram à campanha Veta Dilma. O governador Sérgio Cabral vai decretar ponto facultativo na segunda-feira, a partir das 2 da tarde, para que a população possa participar da passeata. O metrô, as barcas e a Supervia vão liberar as roletas entre 1 e 3 da tarde e entre 8 e 10 horas da noite. No próximo bloco, aprovado o projeto que permite a ajuda de voluntários aos trabalhos da Defesa Civil do Estado. E mais informações sobre a passeata Veta Dilma da próxima segunda. O Jornal da Alerj volta já. Esse é o momento de todos os políticos deixarem de lado as suas bandeiras partidárias, as suas lutas políticas e pessoais e colocar em primeiro lugar a bandeira do Estado do Rio de Janeiro e a defesa dos nossos direitos.